Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é novamente o professor Jonathan para falar mais um pouquinho sobre PCP, administração da produção e de todos esses temas que permeiam, o estudo dos processos produtivos dentro de uma empresa, sejam eles serviços ou produtos tangíveis. Há algumas aulas nesse bimestre nós já estamos abordando a questão do estudo de tempos e movimentos, que envolve aquela ideia original lá já criada com as primeiras teorias da administração, com Frederick Taylor, que procura otimizar a produção no sentido operacional, no sentido de conhecer os tempos necessários para efetuar determinadas etapas, decompor o trabalho em elementos, estudar esses tempos para que o trabalho seja realizado, o processo seja realizado no menor tempo possível. Ainda dentro deste pensamento, na gestão de projetos ou do tempo que esses projetos levam para serem executados e concluídos, existem dois temas que, na verdade, são abordados de uma forma única, na maioria das vezes, que também precisam ser estudados por nós, que são ferramentas utilizadas para gerir o tempo de projetos. E hoje eu trago para vocês, então, o CPM, o Critical Path Método, e o PERT, que é o Program Evaluation and Review Technique. Traduzindo, o CPM é o método do caminho crítico, e o PERT é o programa de avaliação e revisão, técnica de programação, avaliação e revisão, alguma coisa assim, de processo. Normalmente eles são utilizados juntos e são diagramas chamados diagramas de rede, a rede PERT ou CPM tem uma diferençazinha entre os dois, mas são diagramas que vão lembrar um pouco um fluxograma, mas que possuem a característica de incluir na sua leitura os tempos necessários e o reconhecimento do tempo total necessário para entregas das etapas de um projeto ou de um projeto todo. Tá? Então nós vamos falar rapidamente um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer esse vídeo encurtado e vou deixar para vocês lá no Classroom alguns outros vídeos que eu encontrei sobre esse assunto no YouTube, muito bem explicados por professores, por profissionais da área de engenharia, porque esse é um método utilizado muito para projetos mais longos, grandes, que necessitem grande infraestrutura e layout fixo, como a construção civil, por exemplo, mas eles podem ser facilmente aplicáveis a linhas de produção em série. São técnicas muito versáteis, que a partir do momento que vocês entenderem, eu acho que vocês vão gostar, vão achar interessante. Então eu vou fazer essa breve explicação aqui para vocês, vou deixar lá alguns links para vocês verem outras aulas também curtinhas, de 6 a 10 minutos no máximo, que explicam esse método aí. Exercita muito o nosso raciocínio lógico, mas é interessante a gente ver qual que é a utilização, qual que é a aplicação disso. Então eu vou passar um pouquinho da teoria aqui para vocês. O CPM, ou método do caminho crítico, ele surgiu, como eu falei já, para a fabricação de processos ou projetos que necessitam de grande infraestrutura e layout fixo. O exemplo mais prático é a construção civil, um prédio, um apartamento, uma casa, um barracão. Mas, como eu mesmo falei também, ele pode ser facilmente aplicado, ele é versátil, pode ser aplicado para gerenciar o PCP, o Planejamento e Controle de Produção, de qualquer tipo de projeto, ou mesmo as linhas de produção, que são o nosso foco de interesse aqui. O PERT, normalmente esses dois são abordados como uma coisa só, está errado, não é isso. São abordagens diferentes, só que normalmente a aplicação do método você aplica o método já com o olhar voltado para essas duas técnicas. O PERT ele organiza o conjunto de tarefas e etapas do projeto para você visualizar melhor as atividades, e principalmente o foco dessas duas técnicas, desses dois métodos da rede PERT, que chama, é o gerenciamento do tempo de um projeto. É entender como esse tempo deve ser gerenciado, onde estão os pontos mais críticos, os gargalos que necessitam mais da nossa atenção, e aonde estão os pontos que podem receber uma folga, se estender um pouco mais. Então, encontrar o tempo total da duração de um projeto, de uma atividade, e monitorar essa atividade é o que a rede PERT faz. Então, continuando aqui, no que se aplica? Eu já falei um pouco, mas no que se aplica, ou como se aplicam
essas técnicas. Normalmente elas são aplicadas combinadas, esses métodos, né? E permitem determinar melhor quanto tempo um projeto levará para ser finalizado, principalmente. Além de compreender melhor as atividades que precisam ser feitas ao longo deste projeto, né? Elegendo assim as prioridades, vendo quais são as atividades que merecem mais a nossa atenção. E também, no caso do PERT, faz com que a gente estude corretamente a ordem que essas atividades precisam ser executadas, né? Então, por consequência, como o nosso trabalho como administradores é gerenciar de forma eficiente e eficaz os recursos, né, da organização, ele também ajuda a gente a direcionar, concentrar os esforços nos recursos ou direcionar os recursos que serão utilizados. Ambos os métodos utilizam-se de diagrama de rede, são um pouco diferentes um do outro, a gente vai aplicar aqui de uma forma mais ou menos única, como é na maioria das vezes, né? E permite aí a visualização do processo de forma gráfica, tal qual, como eu falei para vocês, o fluxograma. Só que o fluxograma ele mostra apenas a organização das tarefas, né? E aqui ele dá uma ênfase maior à sequência dessas tarefas e o tempo necessário para executá-las. Nós já vimos nas aulas passadas os métodos para coletar e estabelecer tempo padrão, né? Tempo cronometrado médio, tempo normal e tempo padrão, e como projetar isso para entender qual é a capacidade produtiva da empresa, né? Ou quais os esforços de mão de obra direcionados em determinados elementos, em determinadas tarefas. Ainda estamos aí sob a mesma temática, né? O estudo do tempo. Então vamos assim, as aplicações mais comuns, né, que eu já falei, construção de uma planta, construção civil, pesquisa e desenvolvimento de um produto, o que se aplica também à produção de filmes, né, bem projetos assim de longa duração. Construção de navios, instalação de um sistema de informação, condução de campanhas publicitárias, entre outras coisas. Direto ao assunto. Então, o que é o CPM, ou o estudo do caminho crítico? O caminho crítico, ele é a entrega, ou uma entrega que a gente diz assim, seria o resultado de um esforço, né, de um projeto, finalização de um projeto, objetivo de um projeto, que demandará mais tempo para ser concluída dentro do projeto todo. Tá? Então, se vocês prestarem atenção nesse diagrama de rede que eu pus aqui embaixo, o que é um diagrama de rede? Ele mostra as atividades, né, envolvidas num processo, do início ao fim desse processo. Então, eu tenho aqui uma atividade C, que vai ser executada paralelamente a uma atividade B, e aqui uma atividade D, E e F. Essas daqui executadas em sequência, e essa daqui poderia ser várias atividades aqui, mas tem uma única atividade aqui. Então, um exemplo que eu vi na internet, por exemplo, para ajudar a explicar a vocês, é um engenheiro que ele fala assim, ó, eu recebi um apartamento pelado, quer dizer, vazio, e eu preciso fazer o acabamento no banheiro, na sala, no banheiro, no quarto, nos demais, nos diversos cômodos desse apartamento. Então, para ele, cada cômodo terminado é uma entrega, né? E isso divide-se em 3 caminhos diferentes, né? Então, tem uma atividade que vai ser realizada por um caminho, a outra pelo outro caminho, aqui pelo outro caminho, até o término do projeto como um todo, ou seja, entregar o apartamento concluído. Então, aqui tem um exemplo, ó, a atividade C, A, B, D, E e F. Muito bem. Esse diagrama ele não especifica o tempo que eu levo para cada uma das atividades. Ele pode, no máximo, mostrar aqui que existe uma sequência de atividades. Primeiro eu realizo a atividade A para depois realizar a atividade B. Por exemplo, primeiro eu levanto uma parede para depois pintá-la. É óbvio que é um requisito, né? É um sequenciamento de atividades. Assim como a atividade D tem que vir antes da E e depois a F. Tá? Muito bem. Ainda acrescentando então a essa representação gráfica do processo como um todo dividido em atividades, eu posso acrescentar os tempos. Tá? Vejam só, a atividade C, a atividade A e B, a atividade D, E e F, elas podem ocorrer simultaneamente, de acordo com esse gráfico aqui. Ó. Eu posso realizar a atividade C, termino. Posso realizar a depois a B e termino. E posso realizar a D, a E e a F, e daí termino. Se elas
dependessem determinar uma para começar outra, seria uma linha só com as atividades enfileiradas, né? Então, o que eu quero dizer é que a atividade C é independente da A e da B. Ela pode ser realizada simultaneamente, podem começar juntas. Assim como a D, a E e a F são independentes da A e da B e da C. Tá? Mas o que é a determinação do caminho crítico nesse caso? É levar em consideração o tempo que você leva para realizar cada sequenciamento de atividades. E, baseado nisso, estabelecer o tempo total do projeto, a partir da entrega, ou do caminho, digamos assim, que leva mais tempo. Então vejam só, para o sequenciamento aqui da atividade D, E e F, eu tenho 2 horas, mais 1 hora para a atividade E, e depois 4 horas para a atividade F. Então, são 7 horas ao total neste caminho aqui. Né? Aqui, na atividade A e B, eu tenho 9 horas para concluí-las. E na atividade C sozinha, poderia ser uma sequência de atividades, isso aqui é só um exemplo, eu tenho 12 horas. Então aqui fica fácil, já estou visualizando qual que é o caminho crítico. O caminho crítico, a entrega que merece mais minha atenção é aquela que tem a atividade C ou que teria lá o conjunto de atividades que leva mais tempo, que demanda mais tempo para ser concluído. Tá? Por quê? Vejam aqui, ó. Nesse caso, o nosso caminho crítico é o que passa pela atividade C. Poderiam ter mais atividades ali. Porque concluindo a atividade C, eu ainda tenho... Eu tenho ainda folga de 3 horas para realizar a atividade A e a B e folga de 5 horas para realizar a atividade D, E e F. Se eu concentrar os meus esforços, por exemplo, nessas dois caminhos aqui de baixo, da A e da B, da D, a E e a F, e não atender a atividade C, deixar para começar ela depois, por exemplo, eu posso comprometer o tempo total do meu projeto. Então, as duas linhas de baixo de atividade, elas são dependentes da execução da atividade C, no sentido de que elas têm que caber dentro da atividade C, que é a atividade mais crítica, é a que leva mais tempo. Né? Como calcular esse tempo, eu já mostrei para vocês algumas ideias nas aulas passadas. Tá? Lembrem-se lá dos estudos de tempo padrão. Então, o que torna a identificação do caminho crítico diz respeito à atividade que vai ser a principal aqui, né? Para estabelecer o tempo total do projeto. Esse projeto não pode passar de 12 horas, já que a atividade C é a atividade mais extensa, né? E as outras linhas, as outras entregas, né? As outras sequências de atividades cabem no tempo da atividade C, né? Com folga, inclusive. Claro que aqui eu dei um exemplo bastante simples, eu vou continuar dando exemplos simples para vocês, mas vocês podem projetar essa ideia aí para exemplos mais complexos. Então, vou dar mais um exemplo simples aqui para vocês. Isso aqui seria mesmo o que nós chamamos de caminho crítico, né? O primeiro método aí que eu citei. Então, e como a gente faz para montar essa rede, esse diagrama de rede, seja para o caminho crítico, ou seja para a rede PERT, que é um pouquinho mais complexa, que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Bom, nós podemos começar a partir da descrição das atividades e sequenciamento delas, que nós necessitamos para executar um determinado projeto. Eu vou dar um exemplo banal, simples e fácil de entender, que é o preparo de um espaguete à bolonhesa. Tem a minha receita aqui, já estou passando para vocês, é como eu faço o espaguete, né, preparando o molho com o tomate e tudo mais, que leva um pouquinho mais de tempo, né, cortando os ingredientes e refogando o tomate mesmo, sem usar os concentrados lá. Então eu peguei e montei a seguinte sequência aí para vocês entenderem o funcionamento da rede PERT. Vocês vão ver que a forma de abordar a rede PERT e o CPM, o caminho crítico, juntos, se explica a partir daqui. Né? Aqui eu vou tentar montar um diagrama PERT, que é um pouquinho diferente do diagrama de rede que foi montado aqui. Tá? É um pouquinho mais complexo, mas você vai ver que na rede PERT, por exemplo, você também consegue reconhecer o caminho crítico, sem maiores problemas. A diferença é que a rede PERT ela tem mais informações e tem algumas regrinhas, tem que ter o início e o fim definidos e tal. Né? Enquanto
Só o diagrama de rede ele pode ter lá vários inícios, como nesse caso aqui, né? Se fôssemos montar um diagrama de rede, vejam lá, eu tenho lá atividade A, aquecer a água até a fervura, que é essa primeira aqui. Atividade B, picar os ingredientes. Essas duas atividades aqui, elas não têm dependência de nenhuma atividade, as duas podem começar o processo, né? Tal qual aqui nesse diagrama de rede aqui, ó, que está com início as duas atividades, 3 atividades se iniciam aqui, tá? Pois bem, então vamos lá. Temos aqui as atividades, para ficar bem simples, eu coloquei aqui 5 atividades, A, B, C, D e E. Então as atividades para preparar o espaguete à bolonhesa é aquecer a água até a fervura, a água que nós vamos usar para cozinhar a massa, picar os ingredientes, que é uma atividade que antecede o preparo do molho, né? Você precisa picar lá o tomate, a cebola, o alho, deixar tudo bem picadinho, separar a carne moída, né? Para refogar, põe ela primeiro na panela, depois os ingredientes e refoga. E, enfim, aí refogar o molho já é uma atividade, a atividade C, que é refogar o molho, já é uma atividade com maior duração, porque o molho tem que dissolver até mais do que isso, mas eu pus aqui só para exemplo, mas ela depende da atividade B, picar os ingredientes. Você não pode refogar o molho sem antes ter os ingredientes devidamente picadinhos para fazer essa refoga. E depois, cozinhar o espaguete. Cozinhar o espaguete é uma atividade, cozinhar a massa, que depende da água em estado de fervura. Então, ela depende da atividade A. Entenderam o que é a dependência aqui? São atividades que dependem de atividades anteriores, são executadas em sequência, igual lá no diagrama de rede que eu mostrei anteriormente. E a atividade E, final, é temperar, empratar e servir, que é uma atividade de duração curta, 5 minutos, mas que depende da atividade C, que é refogar o molho tem que estar pronto, e da atividade D, que é cozinhar o espaguete tem que estar devidamente cozido, certo? Então, como é que nós vamos montar essa rede aí? Como é que nós vamos montar esse diagrama PERT ou essa rede PERT aí? Então, nós começamos marcando o nó de início da atividade. Essas bolinhas aí nós vamos chamar de nós, né? Que é o início da atividade. O início da atividade pode ocorrer simultaneamente em duas frentes. São duas atividades, a A e a B não dependem de nenhuma outra atividade antes. Estão vendo aqui em cima? Essas duas primeiras atividades podem começar simultaneamente. Então eu tenho aqui a atividade A, que dura 10 minutos, e a atividade B, que dura 15 minutos e que nos levam aos dois nós seguintes, o nó 2 e 3. Essa sequência é número normal, podem colocar aí. Eu vou deixar como eu já falei, vou deixar um vídeo lá que enfoca mais a montagem disso. Eu tô só dando um exemplo aqui para vocês, tá? Então tá. Atividade B e A iniciadas, nós teremos em seguida as atividades C e D. As duas são atividades dependentes, né? Por exemplo, a atividade D, cozinhar o espaguete, é dependente da atividade A. Vejam lá, certo? E a atividade C, refogar o molho, é dependente da atividade B. As duas terminam no mesmo nó. Por quê? Porque a atividade seguinte, a atividade E, depende dessas duas atividades, da C e da D, concluídas. Então ela vai sair, ela vai surgir a partir do nozinho 4 ali, daí 5. Tá? Então perceberam? O início, as duas atividades iniciais aqui, que são independentes, podem começar simultaneamente, uma dura 10, outra 15 minutos. Então, já neste momento aqui, nossa atenção já tem que estar voltada para a atividade B. Por quê? Porque ela indica que esse aqui é o início do caminho crítico. Aqui nós vamos ter folga. Em 10, eu tenho duas atividades que podem começar ao mesmo tempo, mas uma dura 15 e outra dura 10 minutos. Pode ser que lá para frente o caminho mude, mas aqui tudo indica que o caminho crítico é por aqui mesmo, né? Nós temos uma atividade aqui com maior duração, tá? E daí aqui, a partir dos itens 2 e 3, ó, isso se confirma, né? A atividade C, que depende da atividade D, é a mais longa de todo o processo, 35 minutos, tá? E depois se une no nó 4 aqui as atividades D e C para a realização da atividade E, que é uma atividade curtinha. Logo, o nosso caminho crítico, né, é esse aqui.
Tá? Quando a gente lista simplesmente os itens e o tempo de atividades que nós temos, ó, eu vou voltar um pouco aqui para dar o exemplo para vocês. Ó. Vejam aqui, ó, nesse caso, se você só somar todas o tempo que você tem para realizar a atividade, ele não vai corresponder à realidade. A mesma coisa aqui, ó. Somando os tempos de atividades que eu tenho aqui, eu teria 77 minutos. Mas essa não é a duração do projeto todo. A duração do projeto todo é de 55 minutos. Por quê? Porque eu encontrei o caminho crítico. Esse caminho secundário que não está marcado aqui, ele tem folgas de tempo. Eu tenho que me concentrar nesse caminho aqui. Se eu atrasar um pouco na atividade A para colocar água no fogo, não tem problema, eu tenho uma folga aqui. Ó. Entre o nó 2 e 3 eu tenho uma folga de 5 minutos. Eu posso começar a picar os ingredientes e depois de 5 minutos colocar água para ferver. Ainda me dá uma folga. Então eu tenho que me concentrar nessa atividade, porque é esse caminho aqui que vai comprometer o tempo total do projeto. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó, no D. O D, cozinhar o espaguete 12 minutos, eu tenho mais uma folga. Olha o tamanho da folga que eu tenho aqui em relação ao caminho crítico, né? 35 para 12, 15 para 10. Tem uma tremenda folga de tempo. Então, claro que essas atividades merecem a minha atenção, mas eu tenho o caminho crítico do processo que merece mesmo a minha atenção principal, é esse aqui. Tá certo? Primeiro, porque se eu não chegar aqui no nó 4, eu não posso dar continuidade para cá, que é o empratamento e servir o espaguete. Né? E aqui eu tenho folga, eu tenho limites de tempo que eu posso extrapolar, digamos assim, se eu mantiver essa linha de atividade aqui, essa entrega devidamente gerenciada, né, adequadamente. Está entendendo? Existem mais considerações a serem feitas sobre o caminho RedPet, né, que é desenhado dessa forma aqui, mas eu vou deixar isso para os outros vídeos, os vídeos que eu deixei lá para vocês, e para as próximas aulas. Então, meus amigos, eu agradeço. Hoje foi curtinho, eu agradeço a atenção de vocês. Né? Espero que vocês tenham entendido a importância desses itens aí. Nós ainda estamos aí no estudo de tempos, e quando a gente entrar nos movimentos, aí talvez a gente abarque mais a questão do layout, né, do arranjo físico de uma unidade fabril, o espaço necessário para trabalho, etc. Mas eu agradeço a atenção de vocês, né? Já estamos na quinta-feira, desejo a vocês aí uma boa quinta, um bom fim de semana. Vou deixar uma atividadezinha lá para vocês, além dos outros vídeos. Assistam os outros vídeos, eles são curtos e são esclarecedores. E um abraço a todos. Até mais.